Amigos da Ordem da Inconfidência Mineira, eu sou Leandro Quirino, estamos voltando para mais um podcast Ordem e Voz, uma conversa reveladora sobre assuntos que importam a Minas Gerais, ao Brasil e, sobretudo, que reaqueça essa história heróica dos Inconfidentes Mineiros, no qual se baseia a nossa ordem, que é filantrópica, cultural e social. Hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Vinícius Leôncio. Ele é advogado tributarista, ele é especialista na história dos Inconfidentes Mineiros. Aliás, comprou uma fazenda na região de Ouro Preto, colocou um hotel fazenda que é uma verdadeira viagem através da Inconfidência Mineira. Mas não é só isso. Ele fez um estudo muito importante sobre a fotografia de Tiradentes. Foi muito interessante o evento que aconteceu em 2024 aqui em Belo Horizonte. São muitos temas. Ele também é especialista em Tião Carreiro. Opa, isso aí. Eu sei, não é verdade? Doutor, muito obrigado pela sua visita aqui, por essa conversa. Que é importante a gente valorizar nossos heróis, Tiradentes e os demais Inconfidentes, né? Foram quantos no total ali? São 25. 25, 26 com Tiradentes? Não, 25 com ele. Com Tiradentes. 25 com ele. E falando de Tião Carreiro, ele tem uma música que ele introduz que ele fala: o destino aqui me trouxe. Eu só trouxe coisa boa, contar pra vocês eu vou. Esse é o espírito. Tião Carreiro, que era um mineiro. Mineiro de Montes Claros. Montes Claros. José Dias Nunes. O senhor sabe muito sobre Tião Carreiro. Eu gosto muito do Tião, a poesia dele. Ele não foi só um grande violeiro. Ele foi um grande compositor. Um grande compositor, um grande poeta, né? Grande poeta, e contou de forma simples o que é o sertão. Ele conseguiu conversar, fazer com que a viola converse com a gente. A viola dele dialoga conosco. Dialoga com o sertão, com o carro de boi, com a boiada. Então é muito diferenciado, realmente é muito diferenciado. Foram quantas composições mesmo? Cerca de 600 composições. 600 composições. Grandes sucessos. Muito. Que viraram até jargões populares no Brasil, como A Coisa Tá Preta. Exatamente. A Coisa Tá Feia, A Coisa Tá Preta e tantas outras, né? A cultura americana, por exemplo, na cultura americana, a música conta muito o dia a dia, as coisas simples da vida. É nesse espírito que Tião Carreiro, né? Exatamente. É o dia. Ele consegue traduzir o sertão, né? Como Guimarães Rosa conseguiu expressar tão bem a descrição do sertão, Euclides da Cunha, também lá no Nordeste. O Tião também fez essa leitura do sertão e do caipira. Porque o caipira, a palavra caipira do Tupi-Guarani, né? Caipe é cortar, ir é mato. Aquele que corta mato. Aquele que vem do campo realmente. E ele conseguiu fazer uma leitura não só das bravuras do sertanejo, das bravuras do peão, do boiadeiro, mas também na ternura do amor, na ternura da família, do camponês, do caipira. No começo ou foi em que fase da carreira entrou o Pardinho? O Pardinho nunca saiu, na verdade. Ele saía, mas voltava. Saía e voltava. Ele fez parceria com o Carreirinho, com o Paraíso. Mas de voz era Tião Carreiro e Pardinho? Tião Carreiro e Pardinho. Voz e composição, né? Voz e composição. O Tião tinha alguns companheiros, alguns parceiros de composição, principalmente o Ted Vieira, que foi um grande compositor, sujeito, tenente do Exército. Foi inspirado na obra dele que o senhor se aventurou na viola? Foi, mas eu sou um violeiro medíocre. Eu tenho até uma viola que o Tião me presenteou. Que honra! E com uma advertência de que eu nunca tocasse nela para não estragar a viola.
Ele advertiu? Advertiu. Ele deve tê-lo visto tocar. Não, ele falou, eu tô te dando a viola, mas não é pra você tocar nela, é porque te amo, senão você vai estragar a viola. Mas então, pra que eu vou ter isso? Vou aprender. Ele falou, não vai. E ele tinha razão. Você tentou muito. Sim, mas não tem jeito, né? Músico não forma, nasce. Aliás, você conviveu com 2 grandes músicos, então, porque tinha um carreirão deles e tem um grande pianista com o qual você conviveu que te aconselhou, não, deixa quieto, não é isso não. Eu passei por um período na rua e conheci um maestro de orquestra sinfônica chamado Ezequiel. Paranaense, de Apucarana. Grande pianista. Grande pianista, ele era maestro, inclusive. Eu quero aprofundar mais nessa história daqui a pouquinho. Nós nos conhecemos e a Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira através do nosso grão-mestre Sérgio Adriano. Na verdade, foi um triplo encontro que foi no dia que eu fui para a reportagem do lançamento de uma releitura do retrato de Tiradentes, que eu conheci o senhor e o nosso grão-mestre, depois fui convidado para vir para a Ordem. Hoje ambos estamos aqui, né? Exatamente. Como irmãos. O senhor propôs naquele lançamento, na verdade foi um trabalho de pesquisa muito denso e extenso, trazer luz à verdadeira imagem de Tiradentes. Exatamente, porque nós não temos, na época, né, 1792, não tinha fotografia. A gente tinha uma imagem de Jesus Cristo brasileiro. Então quiseram ali dar uma conotação mais religiosa no Tiradentes, com cabelo comprido, de Sim. barba. Mas Tiradentes era militar, era um alferes, jamais ele teria aquele traje, cabelo comprido, barba comprida. E eu lendo uma obra de uma grande espiritualista que escreveu um livro chamado A Confidência de um Inconfidente, que é a psicografia do Tomás Antônio Gonzaga. E eu lendo o livro, evidentemente que essa questão ela é muito solta, né? Nem todos acreditam nisso. Mas eu lendo o livro, o espírito de Tomás Antônio Gonzaga descreve como é que era o Tiradentes. O rosto do Tiradentes, o corpo. E eu achei aquilo muito interessante. Parei a leitura do livro na hora e fui procurar um jeito de retratar isso. Como eu não sou desenhista, né? Não dou conta de desenhar nem porco. Todo desenho meu tem que ter legenda, porco, vaca, não sabe o que é. Para as pessoas saberem o que você desenhou. Aí convidei um profissional da Polícia Civil, o Alexandre Destes, que desenhou retrato falado muitos anos na Polícia Civil de Minas Gerais. Sim. Convidei o Alexandre para essa empreitada, ele achou muito esquisito. Inicialmente. Mas você já desenhou bandido, isso é mais fácil. Inicialmente bandido, mas sempre herói e Tiradentes. Exatamente, aí ele topou a empreitada. E no 4º, 5º retrato, ele me levou e eu vibrei. Falei, não mexa em mais nada. É esse que aparece na tela nesse instante para você, porque nós estivemos... Foi que mês aí de 2024? Foi em agosto de 24. De agosto de 2024. Naquela ocasião foi muito especial, né? Foi, o Alexandre me ligou à noite, me mandou pelo celular a foto. Eu falei, Alexandre, você vibrou? Você arrepiou? Ele falou, vibrei. Eu falei, eu vibrei mais do que você, não mexa mais na foto. Não toque mais. Não toque, porque senão nós vamos desvirtuar. Onde está exposta? Está no meu hotel Fazenda Paciência, lá em Santana dos Montes. Santana dos Montes, Santana dos Montes, 140 quilômetros. A 140 quilômetros de BH. De BH, local que conhecemos, temos imagens também para você. Ali é uma fazenda muito antiga. Muito antiga, ela é de 1742. E ao que tudo indica, ela chama Fazenda Paciência, porque a região ali foi habitada pelos índios Sempre teve esse nome? Sempre teve esse nome. A região foi habitada pelos índios carijós a partir de 1650. E a tribo carijó tinha uma peculiaridade de todas as tribos brasileiras. Que eles não guerreavam, eles não lutavam. Às vezes eles ajoelhavam para morrer frente ao invasor. Tanto que essa tribo foi dizimada rapidíssimo. 1710, 20 já não existiam mais na nossa região. E devido a essa calma e paciência dessa índole da tribo carijó, a Fazenda da Paciência foi construída com esse nome.
Santana dos Montes? Santana dos Montes. Que é uma região onde foi pisada pelos Inconfidentes. A Foi está muito próximo, 70 quilômetros, né? 11 léguas, 12 léguas de Ouro Preto. De Ouro Preto. Tem até aquela montanha lá que provavelmente é um esconderijo deles lá? A gente está fazendo alguns estudos. É um túnel artificial, não é uma caverna, porque a caverna é natural, é um túnel artificial que a datação remonta a 1760, 1770, de uma grande extensão. E no alto do maior ponto da região, que é o Pico da Paciência. Sim. O Pico da Paciência está a mais ou menos 1.205 metros de altitude e é o pico mais alto da região, é o ponto mais alto da região. Aquela região tem muito ouro, né? Não pode ter sido... A característica do túnel, ele não é de garimpo. Não é de garimpo. E a principal característica do túnel de garimpo é que tem de 5 em 5, em 10 em 10 metros, ele tem um buraco na parede. Que é para ver se acha algum veio. Não, para guardar o ouro que... Entendi. Aquele buraco chama bucho. Daí bucho. que veio a expressão encher o bucho. Encher o bucho. É. Outra expressão é meia tigela. Meia tigela, na quantidade. Porque se o escravo não conseguisse todo o ouro, a meta do dia, ele só comeria meia tigela de refeição. De comida, aí era proporcional à produtividade, né? Proporcional. Aí eu estaria magrinho, não estava nesse desafio agora, porque eu sempre atinjo assim 45% da meta. Aliás, quero pedir desculpa porque eu cheguei atrasado hoje aqui no estúdio, devido ao trânsito do fim de ano. Mas hoje não tem jeito. Não tem jeito de cumprir horário nesse fim de ano. O senhor cumpriu? Mas eu já saí mais cedo justamente para não ter esse problema. Aí ó, o homem precavido vale por 2. E eu atravessei desde a Dom Pedro II até chegar aqui na Praça 7, porque é o lugar que eu consegui deixar o carro. Nem nos estacionamentos privados está tendo vaga nesse fim de ano aqui. A coisa está feia. Ali... Se tinha um carreira, a coisa está feia. A coisa está feia. Eu estou falando dessa caminhada porque eu imagino que o senhor já dormiu por ali. Hoje o senhor é um dos maiores, sabidamente, reconhecidamente, um dos maiores advogados tributaristas do país. Mas nem sempre foi assim. O senhor veio do norte de Minas. Vim do centro-oeste. Eu vim Centro-oeste. de Iguatama. Qual o nome? Iguatama. Guatama em Tupi-Guarani significa terra das águas curvas, porque o Rio São Francisco faz um 8 em frente à cidade. Maravilhoso. Maravilhoso. O Rio São Francisco tem uma preguiça danada de chegar no mar, né? Tá muito longe, né? Ele vai curvando, assim, como se não quisesse chegar no mar nunca. Porque ele nasce lá na Serra da Canastra, né, em São Roque de Minas, e deságua lá em Juazeiro, na Bahia. Com quantos anos o senhor veio de lá? Vim com 16 anos. 16 anos. 16 anos. Saí de Guatama com 16 anos. Foi uma ousadia da sua parte. Eu sempre tive um projeto de ser advogado. Com 16 anos você já falava em projetos? Eu já era advogado com 16 Na cabeça já era advogado? Na cabeça era. E falei com meu pai que eu ia vir para Belo Horizonte para ser advogado. A gente estava capinando uma roça de milho, ele botou o cabo da enxada no queixo. Vai e não conta comigo nem para um lápis. Mas se tudo der errado, você pode voltar. Isso era muito interessante, porque o filho que saía não podia voltar. Se desse errado, ele tinha que dar o jeito dele. Não é como no Filho Pródigo. Não. Deu errado, voltou pro pai. Ali tem que sair e dar certo. E depois eu fui entender que ele também não podia. Meu pai era um barranqueiro de rio. Como é que mantém um filho? Subsistência? Não, zero. Como é que mantém um? Mas foi um homem de muita visão. Eu sempre brinco, meu pai teve muita visão, porque na década de 60 ele já construía casas anti-terremoto. Nós moramos em casa anti-terremoto. E a gente tem visto muitos terremotos aqui na região metropolitana. Por quê? Porque eram 4 pau com a lona em cima. Então terremoto nenhum derruba isso, né? Eu brincar que a casa era anti-terremoto. Vocês moravam em barracas, literalmente, então, lá? Em barranco de rio, ou de sapé, ou de lona mesmo. Sim. Ele era pescador ou agricultor? Era pescador. Pescador. Pescador num período que peixe não tinha valor. Tinha muito excesso de peixe. O Rio São Francisco era um peixe extremamente piscoso, um rio muito piscoso. Mas não tinha valor. Você pegava uma tonelada de peixe para trocar num saco de açúcar. Quero, lembrando de pescadores, mandar um abraço para o meu primo Zé Rato, em Alpercata, vive do peixe, as barrancas do Rio Doce. A pesca em Minas, comercialmente falando, é um desafio, porque
Não temos mar, né? Não temos mar, né? Então hoje mais é a pesca de represa, né? Pesca de represa e no caso nos rios aí que os seus... E os rios Quais peixes costumam dar esses rios aí? Ainda tem dourado, tem surubim, tem curimatã, tem piau, mandi. O único estado onde a traíra é comercial é em Minas. Muito. A traíra é muito comercializada em Minas. Muito comercializada. No Brasil inteiro, a traíra é um peixe para você comer com arroz em casa. E eu fui pesquisar esse negócio da traíra. Essa traíra que nós consumimos em Minas, ela vem da Argentina. Não é aquela mesmo da Amazônia? Não. Essa traíra que a gente come sem espinho. Sim. Conte-me mais. 80% vem da Argentina. Tá. Ela é importada? Importada. Não é pescada em Minas? Não. Eu assustei com essa informação. E a traíra é realmente um peixe difícil de criar. Não, ela é um bicho selvagem. Porque ele só come outro peixe vivo. Então você tem que criar um outro peixe vivo primeiro para depois começar a criá-lo. Daí o custo de produção vai lá em cima. Aí o custo de produção vai lá em cima e nós ainda não dominamos essa produção. O argentino dominou bem. Eu sou de um estado do norte do Brasil, Rondônia. Rondônia está produzindo quase 1 milhão de toneladas de tambaqui em cativeiro por ano. As tilápias nós jogávamos fora há 15, 20 anos. Jogávamos. Os urubus que eles só atrapalhavam a criação do tambaqui. Hoje a tilápia é muito comercializada. Muito. Se alertarmos o pessoal do norte sobre o valor comercial da traíra, logo eles preparam algumas carretas de traíra para virem para cá. É bem provável, porque é um peixe muito comercial. E é um peixe que dá muito em represa, mas é um peixe que se adapta muito bem a águas correntes. Ele dá em qualquer lugar, água parada, água corrente. Ele é de fácil adaptação, um peixe resistente, não tem gordura, né? Nem. Peixe, zero. E tem alguns restaurantes aqui em Belo Horizonte que eu não vou saber, mas é em torno de 140 a 170 espinhos. Tira cada um. Se você encontrar um espinho na traíra, ele não te cobra o prato. Exatamente. Tem essa tradição aqui em Minas. Tem uma técnica que eu achei quase um segredo ali para tirar todos os espinhos, né? A maioria das técnicas também são o retalhamento do espinho. Ele é cortado tão fino que ele desaparece. Olha. Mas é tirado ali todo o espinhaço, sai. Tira a coluna vertebral? Vou chamar dessa forma, talvez não seja isso. Não, mas é isso mesmo. Tira a coluna, os espinhos que seria mais ou menos a costela, sai inteiro, mas ainda sobra muito espinho. Essas pontinhas ali é só... Pequenas, aí retalha com a ponta da faca. Que maravilha. Zero espinho. A gente entrou na pesca porque o seu pai era pescador, mas daí você veio para Belo Horizonte. Sim. Como foi? Eu cheguei aqui em 76 e com muita dificuldade porque eu não tinha nenhuma experiência. A maior cidade que eu conhecia tinha 5 mil habitantes, que era Iguatama. Então eu morei na rua 2 anos, 1 ano e 11 meses. Nessa chegada aqui em Belo Horizonte? Nessa chegada. Até conseguir achar um rumo. E foi nessa caminhada de rua que eu conheci esse maestro, o Ezequiel. Pois é, me conta as suas experiências mais marcantes desses 2 anos. Porque você sai da casa dos seus pais, Sim. Chega na cidade grande sem conhecer ninguém. A dificuldade maior é porque a fome... Fome dói, né? A fome dói, mas a gente acostuma com a fome. Tem como se acostumar com a fome? Tem. O morador de rua, ele acostuma com a fome. Não tem um horário de refeição? Não tem, quando tiver, né? Eu catava muito resto de lanchonete, porque todo mundo come e deixa a quina do pastel. Aí eu juntava aquilo tudo até dar um pratinho de ponta de pastel, de quina de pastel. E as vitaminas, a mesma coisa. Porque todo mundo bebe, mas deixa o fundo do copo. Um dedo ali. No fundo. Aquilo a gente juntava até dar um copo. E o Ezequiel sempre me chamava a atenção que a nossa vitamina era melhor do que qualquer da outra, porque o outro estava tomando vitamina de maçã, de abacate. A nossa é vitamina A, B, C. A nossa era de A, Z. Abacate, mamão. Não, a nossa era de A, Z. Esgotou todas as vitaminas. Então era um sujeito muito iluminado, muito culto. Ezequiel. Estudamos filosofia na rua. Estudei Sócrates, Platão, Aristóteles. Como que você acessava essas obras desses filósofos? Tem muito livro perdido na rua que o povo joga fora nos lixos.
É muito aproveitamento, é muito livro jogado fora, mas são toneladas de livro jogado fora. O pai lê, o filho não se interessa, joga fora. Joga fora. E não existe livro usado, né? Não existe livro velho. O livro sempre é novo para quem nunca o leu. Então não existe esse negócio de livro novo, livro usado. Então para mim sempre o livro era novo. E era um cara muito voltado para a filosofia de Nietzsche, Schopenhauer. Nietzsche é um filósofo depressivo. Mas Nietzsche... Mas muito sábio, muito profundo. Sábio. A depressão torna as pessoas mais inteligentes. É. Porque ela fica mais reflexiva sobre assuntos. Exatamente. E era um cara muito iluminado. Cara, foi outro que eu tentei fazer, me ensinar música. E o que era meu projeto? Se eu arrumar um violão, até arrumamos um violão velho no lixo, pelejamos com ele até botar ele para funcionar. Falei, se eu aprender a tocar violão, eu vou pro boteco à noite, toco, eu tenho comida e de graça, o cara sempre paga uma coxinha, um pastel pro músico. Mas ele tentou, mas falou, não vou te ensinar música, você nunca vai ser um músico. Você pode até tocar alguma coisa, mas músico profissional jamais. Vai ser. Então, e isso vai te desvirtuar do seu direito. Porque aí você vai achar que é músico. E não vai ser um bom advogado. Não vai ser. Então, vamos lá, gastando essa música pra lá. Me conta aquela experiência que você falou assim, então vamos tocar piano e conseguir comida. Isso foi legal, porque eu lavava um restaurante na Pampulha, no bairro São Francisco. Conversei com a dona um dia para levá-lo lá, porque eu não acreditava que ele tocava. Ele dizia que era pianista, você achava que era balela. O cara é maestro, mas o cara era para estar no boteco aqui de noite, aqui tocando. No lounge. A gente ia comer bem todo dia. Aí pedi a moça, a dona do restaurante, fazer um teste com ele. Ele foi um dia, 7 horas da manhã. Sentou no piano, falou, o que você quer que eu toque? Falei, Quinta Sinfonia do Beethoven. Ele falou assim, isso aí até você toca, Vinícius. É a coisa mais boba do mundo. Tocou. A dona do restaurante olhou, já parou assim. E começou, ela era pianista também. Aí ele falou assim, você quer testar um músico? Pede ele para tocar Lago do Cisne, de Tchaikovsky, sem partitura. Aí sim, só deve ter umas 2 pessoas vivas no Brasil que tocam isso sem partitura, e um deles sou eu. Olha isso. Sentou e tocou, a mulher virou para mim, para ele, falou, meu pianista tá doente, então se você quiser, você pode vir para cá de quinta a domingo. Eu falei, tá feito. Porque meu negócio... Você queria ser o agente dele. Restaurante, não tinha conversa, tá feito. Vamos comer bem. Vamos comer. Não vou. Falei, vai, não, pode tá fechado. Não vou, não tem. Por que ele criou essa resistência? Desilusão amorosa. Mas o que é, né? E eu até brincava com ele, falei, você matou sua mulher, Zé. Ela falou, não, ela que me matou. Formei em Direito, comprei uma casa para ele na rua Padre Pedro Pinto, em Venda Nova. Ele não quis ir para casa. Conversei com meu pai, falei, pai, eu tenho um cara aí que eu preciso dar uma casa aí antes do senhor. Comprei uma casinha para ele lá, não quis ir. Morreu na rua em 94, por aí. Deve ter sido doloroso para você tê-lo perdido. Porque eu não consegui tirá-lo. Eu não conseguia, ele queria. Ele falou, Vinícius, eu vou ser feliz morrendo na rua. Você não consegue entender isso. Não, eu também não consigo. Outro dia eu estava caminhando pela Teresa Cristina e encontrei um rapaz em situação de rua. É o termo que inventaram agora, é um termo novo. Ele tem uma cachorra que não tem as patas traseiras. E ele cuida daquela cachorra como uma filha. E eu falei, cara, me conta a história da cachorra. Ele contou um pouco da história da cachorra. Eu falei, que agora me conta a sua. Ele falou, não, é que eu tive uma desilusão amorosa e vim parar na rua. Eu falei, tá, mas você tá bebendo veneno querendo que ela morra? Não é? Porque não é essa forma. E a rua, ela é impressionante porque tem várias razões para a pessoa ir para a rua. Né? Tem um que vai por questões financeiras, familiares, amoroso, vícios, uma série de coisas. Perto do meu escritório na rua Bernardo Guimarães, mora um rapaz na rua. Eu converso com ele, de 10 em 10 dias eu converso com ele. E a lua de mel dele foi nas Ilhas Gregas. Olha isso. E era um sujeito muito rico.
E a lua de mel dele foi na década de 80. E na Grécia, na década de 80, era um evento. Claro, ainda hoje é. Imagina aquele tempo. 40 anos atrás. Voar de avião naquele tempo já era um gesto de extremo luxo. Então, essas coisas, né? A gente não consegue entender o porquê que as pessoas renunciam a tudo. Autocomiseração, talvez? Eu não consigo compreender isso ainda. Você foi para a rua num ato de bravura. Eu fui para a rua num projeto de 2 anos. Eu sabia que eu ia sair da rua de qualquer jeito em 2 anos. Né? Eu ia sair mesmo. Eu já cheguei na rua trabalhando, produzindo, lavando boteco, banheiro de restaurante. Ah, tu prestava serviço por ali? Ah, eu não ficava todo parado, não. Vendia raiz na Praça 7. Vendia raiz, a gente alugava uma cobra, botava dentro do saco, porque se a cobra não tem propaganda, ninguém chega. Mas com a cobra todo mundo chega, você ameaça soltar a cobra toda hora. E a cobra, inclusive, aliás, é o símbolo da medicina. Então você tem uma cobra, então você é uma autoridade. E a jiboia, coitada, ela não comia, porque ela precisava de rato, né? Você não achava os ratos? E tinha gente, não, tem gente que aluga a cobra. Eu acho que até hoje tem. Aluga a cobra? Aluga. Essa pra mim é novidade, aluguel de cobra. E eu tinha remédio pra tudo, né? Mas era o mesmo remédio, você dizia que se curava tudo? Ou não? Não. De fato era remédio. Responsabilidade científica, técnica. Falava que era hortelã, falava que era quina mesmo. Tá. Aliás, a quina salvou muita gente da Covid. É o, como é que chama o princípio ativo dela? É quinino, né? Quinino, é chamada também, em algumas regiões do Brasil, é chamada de pau-pereira. Pau-pereira, que é uma madeira toda entrelaçada. Então, assim, eu tinha um projeto, eu sabia que eu ia sair da rua. Eu tinha certeza disso. E nesse período, 2 anos, menti pra minha mãe o tempo todo nas cartas que eu mandava pra ela. Dizendo que estava bem. Morar num barracão e tudo, certinho. Meu pai sempre falei a verdade. E ele quando eu ia lá, ele falava, prepare que vai piorar. O seu pai é meio da filosofia de Nietzsche. Sim. É na dureza. Ele te pega, a força vem na dificuldade. Mas era um cara muito iluminado, analfabeto, assinava o nome com o dedão. Mas tinha uma filosofia muito boa e até o final da vida nós filosofamos muito. Eu acho que uma das filosofias mais ricas é essa que vem, às vezes, de um iletrado. Porque eu chegava lá, às vezes... Porque ele não veio contaminado de outras filosofias. Não, as pessoas via o diálogo do meu pai, e ele já com 86 anos, e as pessoas até arrepiavam, porque eu chegava lá e falava assim, provocava ele, pai, você mora aqui e ganha um salário mínimo, a miséria dessa, a casa dessa, não tem um sapato, não tem uma botina, não tem uma roupa direito. Até quando? Aí ele parava, tirava o chapéu e pensava, eu tenho dó de você virou escravo de tudo que você tem, você acha que você tem esse carro, ele é que te tem. Exato. E eu só tenho uma coisa que ninguém me tira, meu filho, que é o dia e a noite. Matusalém tinha algo parecido com isso. Eu acho que a gente não tem nada, as coisas que nos tem. O Epiteto, não sei se o Epiteto foi um desses estoicos, que falou, você vai ser rico o dia que você matar seus desejos. Sim, como nunca vai, né? É porque é o desejo de ter as coisas que nos torna pobre. Sim. Pobres. É Epiteto mesmo. Epiteto, né? O estoicismo precisa ser mais aplicado hoje em dia, né? O cristianismo tem um quê de estoicismo, né? Tem muito. A divisão, né? Cristo fala. Na questão do Epiteto, por exemplo, o mestre dele começou a torcer o braço dele, vai quebrar meu braço. Até que quebrou e falou, agora você perdeu um escravo. Jesus falou assim, se te pedirem para caminhar 1 milha, caminhe 2. Caminhe 2. Não reclame. Não. Reclamar não ajuda, né? Não ajuda. E o homem, ele acaba que ele pensa que ele é dono de alguma coisa, ele não é dono de nada, as coisas são donas dele. E aí você se escraviza em virtude daquela coisa. Exato, eu digo pra minha mãe falou, eu chamava, mãe, vamos sair pra algum lugar? Não, eu preciso limpar a casa. Eu falei, mãe, quem serve quem? A casa te serve ou você serve a casa? Exatamente. Não é?
Eu sirvo ao meu carro ou o meu carro me serve? Quem é dono de quem? Então, voltando a essa questão da rua, é muito interessante porque ela cria na gente uma estrutura emocional. Casca grossa. Casca grossa que a gente fala, né? Mas que o sofrimento não é um desafio, não é o fim, não é lidar com não o sofrimento, mas com uma condição adversa de momento. Eu fui nessa linha. Você ficou ali nessa vida de condição de rua por 2 anos. Você ainda estava no ensino médio, de 16 a 18 é ensino médio. Mas estudando aqui e ali, né? Mais ou menos, não foi... E como que você entrou para a faculdade? Entrei muito tarde, com 25 anos. 10 anos após ter vindo para cá? É. Ou seja, você saiu da rua, mas ainda não entrou na faculdade? Não, estava muito longe ainda, era muito difícil, né? Curso de Direito... Década de 70? Só tinha Universidade Católica e o FMG. Se hoje está difícil para entrar, imagina aquele tempo. Não tinha. O FMG era muito difícil de entrar porque eu não tinha nenhuma base. Aí eu fiz supletivo do 1º grau, supletivo do 2º. Nesse período de 10 anos? Nesse período. E ainda nesse período, em 78, eu conheci um rapaz na rua também, de Juiz de Fora, que me convidou para ficar rico junto com ele. Vamos ficar ricos? Falei, vamos. O que é para fazer? Ele falou assim, nós vamos para a Serra Pelada. No Pará? No Pará. Aí eu fui para a Serra Pelada, garimpei lá 1 ano e meio. Deu certo? Não. Não deu por causa da violência. A violência era monstra lá. E eu não consegui adaptar aquilo. Para ele deu certo, ele ficou trilionário. De fato ficou? Ficou. Ele ficou 30 anos lá. Ainda vivo? Hoje? Mas a violência era um negócio alarmante na Serra Pelada. Eu nasci na década de 80 em Rondônia e os garimpos eram muito violentos. Muito violentos, Só existe, o homem briga por 3 coisas, né? Barra de ouro, barra de corda e barra de saia, né? 3 barras. E lá tinha as 3, né? Então... As 3. Existiam garimpeiros que encontravam um bom veio ali e pegavam o dinheiro, alugavam um jato, enchia e vinha para São Paulo bater perna de jato. Eu vi cada coisa, eu vi 2 coisas lá impressionantes. Um achou uma pepita muito grande, alugou um avião para levá-lo em Belém. Chegou em Belém, ele esqueceu o chapéu na Serra Pelada. Vamos voltar. Alugou outro avião para buscar o chapéu, isso não me contaram, eu vi. Você viu isso acontecer? Aconteceu muito disso também com os cacaueiros de Ilhéus, na década de 70, 60. Eles ganhavam tanto dinheiro com cacau... Porque não tem estrutura, né? O garimpeiro não tem estrutura para ser rico. Conhecimento para ser rico. Uma pepita de 11 quilos de ouro, que era muito comum acontecer na Serra Pelada, é 8, 9 milhões de reais. É muito dinheiro, $1,5 milhão. É muito dinheiro em qualquer lugar do mundo. Então o sujeito... Ainda hoje. Então o sujeito deslumbrava com aquilo. Achava que não ia acabar, talvez. O outro foi comprar uma passagem em Belém para ir para o Rio. E tinha um sujeito de terno e ele sujo, de garimpeiro. Só tinha uma passagem na Varig. Isso é um caso real também. A Varig era que voava para o norte naquele tempo. Aí a menina da Varig vendeu a única passagem pro cara de terno. E ele ficou muito magoado com isso. Aí ele achou uma pepita de 11 quilos. Alugou um avião Boeing da Varig. E viajou só sozinho. Ele sozinho. E o piloto e as aeromoças, na época as comissárias, e foi pro Rio de Janeiro, sozinho. Sozinho num Boeing. Jogou bola dentro do avião. São histórias, né? Então, eu estive na Bahia entre 2015 e 2018, exatamente em Itabuna, Ilhéus ali, e eles contam histórias também parecidas com isso, do tempo que o cacau valia ouro. O cara ia todo mês em São Paulo cortar o cabelo, num avião sozinho. Isso é muito comum. Porque... A excentricidade. Qual é o segredo para ser um homem rico? Hoje o senhor tem posses. Não quero tratá-lo de rico, porque rico é relativo. Tem muito rico e pobre. Nada, eu tomo conta de algumas coisas. Exatamente. Mas como alcançar isso? Eu a partir do zero? Eu acho que é foco mesmo. Foco? Acho que é foco. Porque é o grande desafio da humanidade, né? A independência financeira. Porque a vida é como um navio. Onde você quer chegar? No porto. Se você for parar no meio do caminho,
para prestar atenção nas adversidades. Sim. E você vai com o navio, você tem maremoto, ventania, pirata, tubarão, sei lá mais o quê, e um monte de... E não importa para onde está ventando, o navio continua indo, né? Se você parar para observar esses detalhes, você perde o foco. O porto vai ficando distante. Então você não pode... O Mário de Andrade tem um poema muito bonito que retrata isso, que ele diz que hoje eu contei meus anos. E descobri que os anos que eu ainda tenho para viver são muito menores do que eu já vivi. Então eu não tenho futuro, eu só tenho passado. Se eu só tenho futuro e não tenho passado, eu não tenho tempo mais para mediocridade. Minha alma tem pressa. Então, você ainda é muito novo, você tem futuro. Eu tenho 65 anos, eu não tenho futuro, eu só tenho passado. Porque os anos que ainda me faltam para viver são muito menores do que eu já vivi. Só que nessa fila para o outro lado, eu não sei dizer se eu estou na sua frente ou se você está na minha frente, mesmo tendo 20 anos a mais que eu, 21. Mas o detalhe é que nós perdemos muito tempo na vida com coisas inúteis. Tem uma filósofa indígena americana que diz que tempo não é dinheiro, tempo é o tecido da vida. Sim. Você nasce com uma toalha e tem um fio solto que vai sendo puxado. E essa toalha vai ficando menor a cada dia. Cada dia. E mesmo assim a gente perde tempo. A gente se distrai com bobagens, com mediocridades. Com mediocridades. Com briga de trânsito. Na família, né? Com quantos combates que nós temos desnecessários. Por mesquinharias. Por mesquinharia, quanto tempo perdemos. Então eu acho que a gente não pode perder o foco do porto. O seu foco era ser advogado. Ser advogado. Daí você chegou lá, e agora? O que eu faço da vida? E agora? Porque uma coisa é assim, o medo de ser feliz é, sou feliz, e agora? O que eu faço? Tem até um livro muito gostoso de ler, o livro chama Formei-me em Direito, e agora? E agora? E daí? Porque ter um diploma é muito fácil. Você pendura na parede lá, e agora? Né? Mas como eu já tinha essa vocação, eu nasci, se eu morrer e nascer de novo, eu vou ser advogado de novo. Como eu já tinha esse foco, eu acho que foi mais fácil, porque eu não sinto que eu trabalho. Eu divirto. Você se diverte. É o que eu faço aqui. O meu lugar no mundo é esse aqui. Isso é fantástico. Você não tem cansaço? Não. Você não trabalha? Se nós conversarmos até meia-noite, não foi um trabalho para mim. Parece que é um chinês, um ditado chinês que fala isso, né? Trabalhe com o que você gosta, que você nunca vai trabalhar dia sequer na vida. Sim. E daí você se especializou em tributos. Sou tributarista. Naquele tempo, assim como hoje, talvez tenha simplificado um pouco nos últimos 2 anos, a legislação tributária no Brasil. Aliás, nós temos imagem aqui do maior livro já escrito no mundo, pesa cerca de 7 toneladas, e o autor dele está diante de nós, que fala exatamente de tributos no Brasil. Exatamente, é a consolidação da legislação tributária do Brasil nos âmbitos federal, estadual e municipal. E esse livro aí? Um livro de 7 toneladas e meia. 7,5. 7,5. 42 mil páginas no formato de 2,20 metros por 1,40. E traz a legislação dos 27 entes estatais, inclusive o Distrito Federal. Sim. Dos 6 mil municípios brasileiros e da União. O Brasil é o país líder mundial em burocracia tributária. Sim. O Brasil edita 35 normas tributárias por dia. Por dia? 1,7 por hora, 13.200 por ano. Eu acho que isso é um mar azul para um advogado tributarista. E a verdade é que no Brasil, quem falar que entende direito tributário ou é gênio é mentiroso. Não, ele tem que ser um futurista. Então, porque amanhã serão 35 novas. Como o gênio está meio difícil de achar... Ele é mais para mentiroso. Está mais para mentiroso. Por quê? Porque o volume de legislação é um negócio impressionante. E às vezes a sonegação ela ocorre... Porque nem o Estado sabe lidar com isso, né? Nem o Estado sabe cobrar e o contribuinte não sabe como é que paga. E o Brasil tem um defeito crônico de tributação que nem o passado é certo. Estão cobrando retroativo de algumas coisas aí. Tem coisa que hoje o STF decide retroativo a 1998.
Aí você trabalhou 40, 50 anos, descobre que você deve seu patrimônio inteiro, porque os tribunais brasileiros mudaram de entendimento de repente, com um efeito retroativo da decisão. Como que o senhor está vendo essa questão jurídica no Brasil, esse cenário aí? A gente está passando por um momento extremamente delicado, né, em termos de tributos. Nós estamos com a reforma tributária entrando em vigor dia 1º de janeiro de 2026 agora. Melhorou? Melhorou, a burocracia vai melhorar, mas a carga tributária vai aumentar muito. Vai aumentar muito? Vai, muito. Vai saltar de quanto aí? Eu creio que ela aumenta uns 20% linear aí. Linear. Para todo mundo. Ontem foi votada exonerações a benefícios fiscais, incentivos fiscais. Exatamente. Porque acaba que não tem jeito. Você tem Zona Franca de Manaus, por exemplo. Se justifica? Olha... Tem a Zona Franca de Guajará-Mirim também, Rondônia. Guajará-Mirim. Sim, Rondônia tem. O que acontece? O objetivo da Zona Franca, isso começou lá na década de 70, foi para fomentar a economia de regiões desfavoráveis. Descentralizadas, né? E desfavoráveis, né? Porque Manaus ninguém nem sabia que existia. Era selva. Era selva, né? Manaus hoje tem um parque industrial... Uma metrópole com 4 milhões de habitantes. Tem um baita parque industrial, indústria de ponta. Mas veja bem, o que é produzido lá passa em São Paulo para carimbar a nota e voltar para Rondônia. É aí que vem alguns problemas, né? Por que isso? Encarece demais o... Encarece demais. Muito. Mas eu acho que o Brasil, com todos os problemas, ainda é um dos melhores países do mundo para viver. Não, porque nós, pelos brasileiros. Sim. Nossa versatilidade é muito grande. Porque existe o governo e existe a nação. Eu acho que é isso, assim que se defende. O governo são os poderes instituídos e a nação são as pessoas. O que nós, enquanto cidadãos... Mas o Brasil não é para amadores. Não. E nem para profissionais. É para malandro? Aqui não, é uma outra classe de sobrevivente. Nós somos uma espécie de alienígenas, então? Nós somos... Empresário brasileiro, como se diz do nordestino, é sobretudo um forte. Um forte. Porque se tolerar, né, os contratempos estatais, do jeito que o empresário brasileiro é diariamente agredido. Eu vou parafrasear aqui uma entrevista do Pedrinho, que é um dos maiores empresários de Belo Horizonte. Ele tem uns mercadinhos aí de bairro. Ele falou que para ele tirar 2% ao mês, ele tem que suar a camisa. Sim. Na mesma atividade dele, o governo tira 30%. Sim. 15 vezes mais que ele, que trabalha de sol a sol. E o grande problema brasileiro é que a carga tributária vem aumentando, mas o custo estatal não diminui. Porque não adianta aumentar a carga tributária. Tem que enxugar a máquina. Tem que enxugar. Por exemplo, a França, por exemplo, que é um país que também vem, ao longo dos anos, aumentando a carga tributária, está colapsando o empresariado francês, porque não aguenta mais, não tem como, exaure a capacidade. É coincidência que sejam países historicamente governados por socialistas? Eu acho que a França é, né, notadamente socialista, mas está exaurindo a capacidade de produção dela. Aqui no Brasil, né, nós temos aí 53 milhões de pessoas no Bolsa Família. Há os que defendem que cada R$1 aplicado no Bolsa Família significa R$1,80 na economia em geral. Mas isso cria o que acontece? Alguns especialistas chamam isso de gatilho da pobreza. Porque como a pessoa está no Bolsa Família, ele não trabalha para não perder o Bolsa Família. Sim. O Trump mandou agora lá nos Estados Unidos um projeto para o Congresso em que a pessoa lá, os Estados Unidos tem um problema seríssimo de Bolsa Família também. Os Estados Unidos gastam um PIB da Argentina e um PIB do Chile por ano com Bolsa Família. 900 bilhões de dólares. Claro que o nome lá é outro, mas a ideia é essa. A ideia é essa. 900 bilhões de dólares. É o PIB da Argentina e do Chile somados. E ele mandou um projeto que agora o sujeito vai continuar tendo benefício, mas ele tem que trabalhar. Aconteceu num curto período aqui no Brasil. Aqui nós estamos na situação inversa. No governo anterior, você levava 2 anos para fazer a transição.
É o caminho? E eu acho que tem que ter esse... Se não trabalhar, não tem o benefício. Porque o benefício no formato... Me explique então, doutor, o senhor que é dos números. Quantos milhões no... 53 milhões. E como que o desemprego está em 5%? Segundo as pesquisas, apenas 63% das pessoas aptas a trabalhar no Brasil estão trabalhando. Tem 27%, tem 37%, não, 27% não estão trabalhando. Pessoas economicamente ativas. E com capacidade laboral. Só 63% das pessoas aptas a trabalhar estão trabalhando. Então tem 27 aptos a trabalhar que não está trabalhando. E o desemprego em 5%, então me parece uma maquiagem de números? Eu acredito que sim, porque o Brasil está com apagão de mão de obra. Abriu aqui um feirão de empregos aqui no mês passado com 8 mil vagas em Belo Horizonte, numa única cidade. 8 mil vagas em Belo Horizonte. Deve ter preenchido a metade. E olha lá. E dessa metade que foi trabalhar, na segunda quinzena, o trabalhador já não foi mais também. Que tem abandono de emprego, é um absurdo. Então é evidente que essa questão social do Bolsa Família, vários países do mundo copiaram esse modelo brasileiro, a Índia copiou e diz que está muito bem o sistema indiano. A Índia seria mais sério que nós enquanto país? Porque Charles de Gaulle veio aqui na década de 60 e falou que o Brasil não era um país sério. O Canadá, por exemplo, que tem também questão, tá correndo desse Bolsa Família lá, tá reformulando tudo. Porque a economia chega a um ponto que ela exaure, ela não consegue manter esse tamanho estatal. Porque para cada um que está no Bolsa Família, outros têm que trabalhar para sustentá-lo. Tem. Daí sobrecarrega o trabalhador. Sobrecarrega o trabalhador. Aí vai chegar... Chega um momento que ele desanima. E se não diminuir o custo estatal, vai chegar um ponto que exaure a capacidade de alimentar esse monstro. Toda essa questão tributária nesse livro que você revê novamente nas imagens, que está no Hotel Fazenda Paciência. Sim. Está lá para visitação. Só tem um museu lá também muito bacana. Tem um museu. Trabalhos de trabalhos. Um empresário italiano nos presenteou com 300 peças maravilhosas de cada uma de um país da América, que são peças, nós não temos réplica de nenhuma peça, são peças originais. Que de fato foram usadas no campo, né? Foram usadas com as condições que a natureza permitia ao homem usar. Qual é o nome do museu mesmo? Moral. Museu de Ofícios Rurais da América Latina. Belo museu. Tem uma tecelagem maravilhosa. Um tear, né, que chama? Tear. Aquilo ali fazia 1 metro de pano por dia e olha lá. Por isso que tinha valor, né? Por isso que tinha valor. Você gastava 4 anos para fazer aquele pano, porque você tem que... Imaginou, o carneiro tem que nascer, tem que crescer, né? Só depois de 1 ano e meio que você vai fazer a primeira tosquia, vai processar essa lã, vai fiar a lã, que é transformar a lã num fio, para depois tecer, né? Para virar o pano, aí vira o pano, aí você vai costurar o pano. Então 3 anos e meio de peleja para fazer uma calça. E no caso do algodão, é também um desafio. Vale para algodão também, aquele material? Vale. O processo é o mesmo. O processo é o mesmo. Só que daí de origem animal vai para a origem vegetal. Exatamente. Me fala um pouquinho do hotel. Bom, o hotel... Você comprou faz o quê? A fazenda eu comprei tem 24 anos, foi em 2001. 2001. Mas aí eu fui reformando, fui restaurando a fazenda. E ficou uma coisa tão maravilhosa que eu achei que era um pecado eu não dividir isso com as pessoas. De fato. E aí eu transformei num hotel fazenda em 2022. Que presta uma homenagem aos inconfidentes. Sim, cada quarto nosso leva o nome de um inconfidente, já estruturado de acordo com a posição de cada um dentro do movimento. E eu sou um tiradentista por natureza, porque... Vários historiadores defendem a tese que Tiradentes foi apenas um bobo dentro do processo da Inconfidência Mineira. Com todo o respeito aos trabalhos históricos que existem, eu acho que eles cometeram um equívoco muito grande, porque o Tiradentes foi o grande cérebro
daquele movimento. Ele foi um homem que escolheu a dedo quem ia na França, por exemplo, encontrar com o embaixador americano na França, ninguém menos que Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. A gente pedindo apoio para a independência do Brasil. E isso tem documentos oficiais dos Estados Unidos, da Embaixada dos Estados Unidos na França. E quando o emissário Tiradentes volta para o Brasil, ele entrega a Tiradentes a cópia da Constituição Americana, a cópia da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Quando Tiradentes é preso, ele estava com a Declaração de Independência Americana na mão. Então, era um sujeito que, primeiro projeto, ele fez um grande projeto de mineração, que não foi para frente. Fez um projeto de canalização do Ribeirão Andaraí, no Rio de Janeiro, e Maracanã, que depois foi utilizado e está funcionando do jeito que ele desenhou até hoje. Até hoje. Então, ele tinha uma visão, ele queria separar a capital política com a administrativa. Ele queria levar para São João del Rei a capital política. Sim. E deixar... Porque naquele tempo a capital de Minas era Ouro Preto. Era Ouro Preto. E ele queria deixar em Ouro Preto a capital administrativa com as universidades. Porque ele defendia que a academia não podia misturar com política. Isso é um negócio de uma grandeza. Isso é uma visão... Isso é uma grandeza, um negócio muito grande, né? Para não submeter a academia, as universidades ao poder político. Ele queria essa independência. Hoje, nós temos uma verdadeira catequese dentro das universidades e faculdades. De maneira que ideologias infiltraram-se nos cursos. Sim. Na contramão do que propôs Tiradentes. Bem na contramão. Essa questão de ideologia eu observo muito na rendição do Japão na Segunda Guerra. Tinha 2.600 anos que nenhum japonês ouvia a voz do imperador japonês. Ninguém nunca viu e ninguém olhou para ele porque era proibido. Até o general próximo dele não podia olhar para o rosto dele. De cabeça para... Que era Deus. E quando ele vai assinar a carta de rendição, ele reconhece e fala, sabe por que nós perdemos a guerra para os Estados Unidos? Porque nós não perdemos a guerra para o exército americano. Nós perdemos a guerra para as universidades americanas. Então os americanos vão chegar a partir da manhã aqui, vão invadir, vão tomar posse do Japão, vamos aprender com eles. E virou o Japão a segunda economia do mundo. Em poucas décadas. Em poucas décadas. Então, sem educação não adianta. O Brasil negligencia a educação, né? Se a gente não busca por conta própria, a educação vai ficar muito deficitária, né? Vai ficar num conteúdo muito ralo. Mas a coisa é um processo de longo prazo, né? Que agora que parece que está começando a despertar interesse por uma educação de qualidade, com um conhecimento mais profundo. Mais profundo, mas até agora não, o importante é formar. Tem uma estatística que fala assim, 70%... Pois é, um trabalhador brasileiro rende 1/5 de um trabalhador americano. Isso. E nós temos um trabalhador brasileiro com 14 salários no ano, trabalhando 9 meses. Mas todo país que tem uma origem de domínio religioso, você vê o americano, a formação dos Estados Unidos é o calvinismo. É o calvinismo. O homem que chega a Deus é o rico. Isso que o calvinismo defende. A virtude está na riqueza, então o homem rico é mais fácil chegar a Deus, o nosso é o contrário, né? Se você for rico, você vai para o inferno. Exatamente. Porque entrou a teologia da libertação, infiltrou dentro da Igreja Católica, que é alegadamente um braço do comunismo. E isso modificou a maneira como se ministra a religião dentro do catolicismo, por exemplo, no Brasil. E nós acostumamos a vida inteira, crescemos que é mais fácil um camelo
passar no fundo da agulha do que o rico entrar no reino do céu. Só que camelo ali era outro contexto. O camelo é uma linha, né, de costurar saco de trigo, e a agulha é um triângulo, né, uma porta estreita, que tinha muito no Egito, então é bem possível passar, né? É bem possível passar. Até porque os grandes homens da Bíblia foram muito ricos. Salomão, Davi. A riqueza do Salomão hoje, ele teria 1/3 do PIB do mundo hoje, proporcional. Do mundo? Do mundo. Ele teria um PIB aí, ele teria um patrimônio de 40 trilhões. Proporcional. E é um homem que era bem, biblicamente, chegado a Deus. É muito próximo de Deus. Muito próximo de Deus. Ou seja, Deus e riqueza não conflitam. Aliás, que tenhamos vida e vida em abundância. Sim. Não é abundância só de anos para se viver, mas qualidade de vida. E uma pessoa com dinheiro pode fazer muito mais o bem do que uma pessoa sem dinheiro. Imagina que eu estou sem dinheiro na rua, ou uma pessoa precisando comprar remédio, eu falo, eu vou fazer o quê? Se eu tiver dinheiro, eu posso ajudá-la. Sim. Que é um propósito cristão. Eu estava doente, você me visitou, eu estava sem roupa, você me vestiu. E essa questão do poder econômico, né, eu acho pouco provável que exista um modelo que consiga resolver os conflitos sociais. Porque o comunismo, já tivemos experiência que não resolveu. Não. O socialismo anda fragilizando as economias. O capitalismo exagerado também é um problema. É um problema. Você vê, o Elon Musk está chegando a 600 bilhões de dólares de patrimônio. Para onde vai isso? Exato. Nem tanto mar, nem tanto... Daqui a um dia teremos um homem como patrimônio do mundo. Nem tanto mar, nem tanto terra, né? Eu acho que tem que encontrar o equilíbrio. Isso. Porque eu vivi num contexto nos últimos 4 anos, antes de vir para BH, que foi no Rio Grande do Sul, no berço do cooperativismo no Brasil. Eu desconheço um modelo que seja mais eficaz e justo. De origem israelense, né? Israel usa muito o cooperativismo. 95% dos canadenses são cooperativados. 30% dos gaúchos são cooperativados. A média brasileira é 5% de cooperativados. Eu sou advogado de uma grande cooperativa. Pode dizer o nome, fica à vontade. Ela é espanhola. Assim. É uma das maiores do mundo. Fagor Ederland Coop. E é uma estrutura, 38 mil funcionários no mundo inteiro. Serviços bancários, eu estou em 2 cooperativas. As 2 maiores do Brasil, acho que Cressol e Sicredi. Talvez sejam as maiores. Sim. Porque a gente tem um hábito e um vício de falar mal dos banqueiros. Quando você é um cooperativado, você é um com eles. Sim. Você está dentro do processo. O sistema de cooperativa é um negócio fantástico. Mas não temos cultura de cooperativismo. O brasileiro, ele é muito individualista? Eu acho que é falta de esclarecimento, de conhecimento, de ter uma coisa mais clara, uma política tributária mais clara, uma legislação mais clara, embora a gente tenha uma legislação no Brasil de 1971 que regulou o cooperativismo no Brasil. Recente, portanto. 71 tem 50 anos. O Brasil tem 500. 10% da nossa história. 10% da história, então... Mas cooperativismo, eu sou muito adepto da história. Onde tiver eu entro, se eu estiver dentro do contexto. Porque é muito interessante, porque é a união de forças. Né? Daí, as cooperativas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, produzem o trigo. Mas a própria cooperativa tem seus maquinários. Uma plantadeira custa 2 milhões, uma pulverizadora 2 milhões, a coletadeira igual. E daí eles têm o próprio posto de combustível, tem o próprio supermercado, daí tem tudo. Um produtor sozinho não pode ter. Não pode ter. Mas quando você fraciona... Na hora de comprar os insumos, compra em carretas em vez de quilos e sacos. Ou seja, você tem um poder de barganha na compra muito maior. Na hora de vender os produtos, você não vende 1.000 quilos, você vende 1 milhão de toneladas e aí vai. Sozinho a gente vai mais rápido, né? Mas junto vai mais longe. Pode construir silos e armazenar toda essa produção. O modelo do cooperativismo do gaúcho me encantou e está se propagando. A Sicredi mesmo, noroeste do Rio Grande do Sul, agora assumiu a região
Ali embaixo a gente comentou essa palavra agora há pouco, onde o Passos... Lavras. Deixa eu lembrar, não, me perdoe. Del Rey. São João del Rey. Agora com 16 municípios ali é da cooperativa de lá. Ou seja, eles estão... O gaúcho tem muito disso, de levar a sua cultura e o seu jeitão para o Brasil afora, né? Centro de tradições gaúchas. A gente podia criar o Centro de Tradições Mineiras, já existe? Não tem conhecimento. Centro de Tradições Mineiras não tem conhecimento. E o gaúcho leva isso muito a sério. Muito a sério? Muito a sério, o negócio é rígido. Muito a sério. Teve uma festa no CTG, daí um cara falou assim, não, eu queria contratar o segurança. Rapaz, nós somos 200 prendas e 200 cavaleiros aqui. Cada um de nós é um segurança. Segurança. Porque, como é cultural, cada um tem uma faca, um facão. Ele bota segurança. E a ideia é de proteção mesmo, de proteção. O homem como protetor, como... Sim. É interessante. Como conhecer um pouco mais ali o Hotel Fazenda? Tem um site que a gente possa... Tem um Instagram. Instagram também. Hotel Fazenda Paciência. É um hotel que nós estamos com o objetivo de não receber hóspede. Nós recebemos pessoas. A culinária lá é... Eu não quero ter um número, eu não quero receber ninguém lá pelo número. Quero receber pelo seu nome, eu quero receber pessoas. É a humanização de um Hotel Fazenda. A culinária lá é fantástica. A nossa gastronomia, realmente, a gente tem um fogão de lenha. Fogão de lenha. Quase tudo hoje, já que nós servimos nas refeições, é produzido lá. Orgânico? Tudo orgânico. E ali no restaurante, a gente pode olhar no entorno assim, ele é coroado por garrafas de cachaça. Tem. Nós fabricamos, né? A gente produz cachaça. Eu não vendo cachaça, eu só produzo para nós mesmos. Para o consumo interno? Só consumo próprio. Mas tem umas garrafas ali que você ganhou do... Tem. Eduardo Costa? Eu não ganhei as cachaças dele. Mas eram dele? Elas pertenceram a ele, que um amigo meu comprou uma casa dele e essas cachaças ficaram lá na casa, que foi objeto de uma divergência e acabou que eu fiquei com elas. Ganhou as cachaças? Ganhei as cachaças, ótimo. E ele que é reconhecidamente um dos maiores cachaceiros, consumidores de cachaça. Cachaceiro é quem produz. E eu consigo ser os dois, porque eu consumo e faço. Bebe o próprio estoque. Eu bebo o próprio estoque. Produz muita cana aquela região ali? Produz. A cana de montanha é muito boa para cachaça, né? Mas não é uma região fria que a gente perde muita cana. Porque tem um efeito sanfona que é benéfico para a qualidade da cachaça. Exatamente. O esquenta e esfria, esquenta e esfria. E eu sou muito cuidadoso, porque como a cachaça lá, a gente não tem objetivo comercial nenhum com ela. Eu sou muito cuidadoso para fazer essa cachaça. Uma outra coisa que nós estamos fazendo a experiência lá também é com a maturação do queijo, ouvindo o canto gregoriano. Explica mais, que o nome é grande. A questão é a seguinte, isso não é superstição, é ciência. Toda onda sonora a 524 Hz, ela vibra o DNA de tudo que é vivo. 524 Hz. Experimenta uma hora, você dormir ao som, você põe no seu celular, você pede uma música a 524 Hz. Beethoven era muito isso. E o canto gregoriano é 524 Hz. E aí eu fiz uma câmera lá para maturar o queijo a 524 Hz. Estamos na fase de experiência, já tem um ano. Mas é som ou frequência? Som. Som. Porque pode ser uma frequência elétrica também. Não, som. É som mesmo. E já temos um ano... Que nota é 524 Hz? Um misão? Olha, eu não sei te informar qual é que é a nota. Mas eu acho que qualquer nota pode dar 524 Hz, dependendo da extensão dela. Eu acho que pode. Não tenho certeza. Eu vou pesquisar e colocar aqui na tela, porque me surgiu essa curiosidade. Porque Platão já dizia, cuidado com a música que oferecem para o povo, que o governo oferece para o povo, porque essa vibração pode interferir na... E crianças que crescem ouvindo Beethoven são mais inteligentes, por exemplo. Exato, eu já vi essa tese também. Interessante. A vaca, por exemplo, que ouve música clássica, dá muito mais leite do que ouve rock. Isso tem experiência.
85% dos rocks que foram sucessos mundiais, incluindo Beatles, tem 4 acordes. São só os tons maiores. E uma relativa lá em sexto grau que é quase que um tom maior igual. Já fizeram também uma experiência. A abóbora é uma planta rasteira, né? Que ela nasce rasteira. Plantaram 2 pés de abóbora, um ouvindo rock e o outro ouvindo clássico. A abóbora que estava ouvindo rock cresceu pro contrário do som. Sério? E a que estava no clássico correu pro lado da caixa de som do O clássico. senhor está querendo me desroquetizar? Não, mas o rock é fantástico. O rock é fantástico. O rock vem do blues, né? Vem do... Né? Que foi parar no Ereta samba. Gomes, Ereta, tinha uma americana, né, que é a mãe do rock. E o rock é um negócio, né, uma revolução muito grande, né? A música é tão Rock presente. só não é melhor que o caipira. E ainda tem o clássico, você citou o clássico enquanto efeito terapêutico. Sim. Pois é, o caipira, né? Como que o senhor vê hoje aí? O pessoal dizendo sertanejo, eles não são sertanejos, são pop, né? E o sertanejo teve um problema muito sério, que houve um embranquecimento da música caipira. A música caipira é a música negra? Sim. É tipo o blues brasileiro? Da década de 80 para cá, não existe mais cantor negro. Nós tivemos Pena Branca e Chavantinho, o João Paulo da dupla João Paulo da João Paulo. Acabou. Por quê? Porque a indústria embranqueceu a música. E eliminou, desprezou, descartou. Vamos lá, o blues é uma música negra. Sim. Quando Elvis cantou rock com origem de blues, foi para que os brancos aceitassem a música dele. Sim. Fato. Sim. O sertanejo passou por esse processo aqui no Brasil, sendo o nosso blues da roça? Sim. Embranqueceu a música. Hoje não tem, você vê que não existe, que a mídia, a indústria da música... Mas desfigurou não só o visual, porque desfigurou a música. Nós não temos mais música caipira. Não, hoje... E agora é agronejo, né? Agronejo. Porque teve o sertanejo universitário e agora essa fase agora diz que... É uma música pop, não é uma música sertaneja. Não é a música sertaneja, não é a música caipira, né? Não é a música de raiz. E isso desde a década de 80 já houve um... E a MPB também, né? A MPB também embranqueceu ali... Será que esse movimento vai chegar no samba? E você vê que tudo passou, queira ou não, passou no samba. Que é estritamente africano, de matriz africana. A matriz africana. E aí o que aconteceu? Isso é uma discriminação muito grande, né? Porque a indústria tirou o negro da música. E a black music, eu acho que o Tim Maia é o nosso grande referencial, né? Sim. Cantando soul no Brasil. Eu acho que depois veio o Ed Mota cantando soul, mas a música negra mesmo. Isso foi o black music nosso. Foi um processo muito cruel, né? Porque... Fat Family foi o último grupo negro? Fat Family foi o que? Década de 90? 90, até 2000 ali um pouquinho. Parece que né? De lá pra cá a gente não tem... A qualidade de voz era muito explorada. Vê que acabou, não tem mais. Tião Carreiro era negro, acabou com a geração dele ali. Enfim, embranqueceu a música. A literatura também, né? Até aquela foto de um escritor brasileiro que era negro, um dos grandes nomes do direito, me ajuda a lembrar o nome? Direito, negro, Machado era negro. Machado de Assis, ligado ao direito, né? É. Machado de Assis era negro. Para vender os livros dele, ele teve que disfarçar. Pinta ele de branco, pô. O negócio é um absurdo tão grande que a história precisa de ser reescrita mesmo. Porque a nossa história precisa ser escrita contando a verdade. O nosso próprio descobrimento está mal contado. Porque o Brasil não foi descoberto, foi invadido. Foi invadido e, aliás, com entrada pelo Rio Grande do Norte, não pela Bahia. Você não descobre nenhuma terra que já mora gente lá. Os ingleses não descobriram a América. Não, porque já moravam quantos milhões de índios aqui. E chegaram e colocaram o nome de índio. Porque aí vem um outro problema, porque índio, o in, é negativa, né? Negativo. Indiferente, incompetente, indiscreto, incapaz. Imbecil. Imbecil é o não. E o imbecil é como M. E o genes de gente.
É não gente. Quando o português viu que foi isso aqui, não é gente, é o não gente. Índio. Índio, não gente. Como é que descobre um lugar que já tem um punhado desses, milhões desses não gente? O que aconteceu com os maias, né, com os incas? A Espanha, né? A Espanha era cruel nas colonizações. Na Bolívia, né? A Bolívia, Machu Picchu. Tem um jornalista uruguaio, Osvaldo Galeano. Escreveu um livro, As Veias Abertas da América Latina. Maravilhoso o livro. Vale a pena. Se você não leu, vale a pena, porque o livro, ele busca lá naquelas ilhas de Potosí toda a história, né, que o soldado espanhol só recebia o salário se ele levasse o testículo de um índio. Que cruel. Eu sugiro uma leitura para o senhor, O Massacre do Paralelo 11, Não 1960. Não conheço. Rondônia. Mataram 2/3 da envenenados índios lá na década de 60. Foi um massacre que saiu na Times, uma revista britânica na tempo. Eu fiz uma reportagem para a TV Senado lá, contando um pouquinho desse massacre. História, são duas histórias, né? A oficial e a verdadeira, né? Pois é, está tendo agora uma grande contestação do local de descobrimento da chegada dos portugueses ao Brasil, que foi, na verdade, naquele cotovelo do Brasil, que fica no Rio Grande do Norte lá, e não cá em Porto Seguro, porque as cartas náuticas apontam para lá e tal. É um problema sério daquele bacharel da Canineia, né? Da Cananeia, que é um homem que já estava aqui no Brasil antes de 1500, que foi encontrado lá perto de São Vicente, São Paulo. Como é que esse homem foi parar lá? Pois é. Os chineses, aliás, passaram por aqui bem antes, 1400 por ali, não acharam nada interessante e foram embora. Tem um amigo português que de vez em quando, nós te descobrimos. Opa, você não me descobriu não, você me invadiu. Você não descobre um lugar que já mora milhões de pessoas. Descobriu coisa nenhuma. Os escândalos políticos da última década e meia corresponde a dezenas de vezes a quantidade de ouro que os portugueses levaram no Brasil. Sim. Os escândalos de corrupção na política brasileira. Então, a gente às vezes fala, vocês roubaram nosso ouro, mas a gente tem brasileiro roubando brasileiro aqui ainda hoje, aos montes. Esse modelo democrático, a Margaret Thatcher tinha uma frase que eu gosto muito dela, que ela falava que democracia não serve para escolher o melhor. Democracia serve para não permitir que o pior permaneça no poder. Perpetue no poder. Margarete é um referencial maravilhoso. Mulher. Dama de ferro mesmo. A Dama de Ferro. Muito... A gente tem ela e o Winston Churchill, né, desse tempo aí, que tinha uma visão que hoje é replicada pelo Trump. Aquilo é um... Só que o Trump é meio maluquinho do jeitão dele lá, mas Ele é um homem de um diferencial, até por humor. Uma deputada brigou com ele lá numa sessão do ministério lá e virou para ele e falou, se eu fosse seu marido, se você fosse meu marido, Churchill, eu colocava veneno no seu café. Aí ele coçou a cabeça imediato. E se eu fosse seu marido, eu tinha prazer de beber veneno. Muito rápido. Muito rápido. Ia beber o veneno com muita honra, muito prazer. A gente, bem no começo aqui, falou da maneira que nos conhecemos. A gente conheceu a Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira, pautada em assuntos de Tiradentes. Conheceu alguém que pesquisa Tiradentes a fundo, que é o senhor, né? Exatamente. Nos conhecemos na amostra, no lançamento do retrato dele, do desenho dele, do rosto dele. E de lá para cá, a afinidade foi total, né? Foi total e hoje eu sou um dos cavaleiros e quero, a partir do ano que vem, contribuir muito com essa ordem. Estou com muitos projetos, estou com muitas ideias para a gente desenvolver e não tem erro, é uma grande organização com um objetivo muito claro, muito mineiro. Muito mineiro e a qualidade das pessoas que são inseridas é... Exatamente. É fantástico, né? Inclusive eu queria utilizar esse espaço para a gente iniciar um movimento. Claro.
para dar a Minas Gerais um hino, porque é o único estado do Brasil que não tem um hino. Essa música, Ó Minas Gerais, é uma tradução de uma música veneziana que não tem um hino. Então Minas não tem hino. Isso é algo... Isso está previsto em várias constituições, desde 1900, até que culminou com a Constituição de 1988, a Mineira de 1989, que atribuiu competência à Assembleia Legislativa de Minas Gerais para fazer um concurso para fazermos um hino de Minas Gerais. E esse hino só pode ter um tema, e está na Constituição, a Inconfidência Mineira. É constitucional. 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 Eu teço críticas a muitos estados brasileiros por seu povo não conhecer seus hinos. Sim. Nós não conhecemos porque não temos. Nem sequer temos. Vamos buscar nessa música, Ó Minas Gerais, uma tradução de uma música de Veneza de 1910, 12, por aí. Foi ficando. E não temos um hino. Todo mundo tem hino, o Brasil não tem. Minas Gerais não tem. E Guatama tem hino. Guatama, esplendor de beleza, filha de São Francisco. Eu sei o hino da minha cidade também. E não tem hino em Minas Gerais. Ouça o hino de Rondônia, não sei que coisa linda. E a gente embalado aí numa ilusão poética. Minas, com a tradição política que nós temos. Quantos presidentes já foram mineiros? Quantos presidentes, né? Nossos movimentos, os ideais de liberdade do Brasil partiram daqui, né? Exatamente. E não temos um hino. E a Assembleia Legislativa, de braços cruzados, desde 1980, aliás, desde 1910. E agora reforçou em 1989, que foi inserido um artigo na Constituição do Estado de Minas Gerais, e ele é muito claro: no prazo de 5 anos, contado dessa Constituição, que terminou em 93, a Assembleia Legislativa elaborará um concurso para eleger o hino de Minas Gerais, sendo que somente pode ter um tema, Inconfidência Mineira. Por que somos tão cruéis com nossos heróis? Nós não temos uma tradição dos heróis, né, de idolatria dos heróis. Todas as nações têm seus heróis. Todas. Pega os Estados Unidos. Até Che Guevara foi herói aqui na América do Sul. Pega os Estados Unidos, né? Quantos heróis, né? Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, George Washington. Todo mundo tem seus heróis. A França com Napoleão, mesmo sendo francês, sendo italiano, mas se afrancesou. Gengis Khan. O Gengis Khan, todo mundo. Cada um tem seu herói. O Brasil, se sair na rua e perguntar quem que é o herói, vai lembrar do... E se a gente falar de Tiradentes na rua, pra você ter ideia... Um jogador de futebol, isso com certeza vai lembrar. Ou a mulher que mudou de sexo, é a nossa heroína, enfim. Não. Vamos lá. Porque se a gente chegar na rua e perguntar assim, fala de Tiradentes, alguém vai chegar a dizer que ele era um criminoso. Sim. Com certeza. Nós falamos mal dos nossos heróis. Falamos. Sem falamos mal por ignorância. Por ouvir bobagens. Porque não conhecemos. E na hora de homenagear o nosso principal herói de Minas, que foi Tiradentes, com o hino do Estado, isso não acontece. E eu quero até convidar o nosso grão-mestre, o Sérgio Adriano, para a gente formar uma comissão na ordem, para ir lá na Assembleia, cobrar isso deles. Para fazer um ofício, da Constituição, oficiais. Para começar isso. Nós merecemos ter um hino. Eu falava de críticas que eu faço de estados que não sabem cantar seus hinos. Qualquer gaúcho que aprende a falar, a primeira coisa que ele aprende a fazer é cantar o hino gaúcho. Cantar o hino gaúcho. Que é um hino de guerra. Mas do Atlético, do Cruzeiro, a gente sabe. Sim. Doutor Vinícius Leôncio, das ruas de BH, para um dos maiores advogados tributaristas do Brasil, nos deu a honra dessa visita aqui no nosso estúdio para a gente conversar durante esse período com histórias inspiradoras, esclarecedoras, elucidativas também em vários temas aqui. Por exemplo, muitos temas da nossa
situação tributária no Brasil que, embora simplificada, está maior. Sim. Era um bolo com 10 ingredientes, pequeno, agora é um bolo com 3 ingredientes, grandão. Nós estamos com muita esperança nessa desburocratização. Você tem uma ideia, tem um estudo do Banco Mundial que cada empresa brasileira gasta 2.500 horas por ano só para atender a burocracia tributária. Qual é a relação O Brasil, comparativa com outros países? o segundo pior do mundo é a Bolívia, 1.300. Metade do Brasil. Nós temos um vizinho que tem metade nossa e é o segundo pior, que é a Bolívia. Que é a Bolívia. Então a gente pega, por exemplo, um bloco africano aí de Etiópia, gasta 200 horas por ano. Então o problema não é de tamanho do PIB, é de cultura mesmo. De cultura de burocracia. Certo. Voltando à cultura mineira, de que maneira o senhor enxerga a atuação da Ordem? Eu enxergo como um potencial muito grande. Eu acho que a visibilidade da Ordem, nós precisamos de dar visibilidade para o mundo dessa Ordem. Não só Minas, nós temos que atravessar as fronteiras. Qual o legado que restou-nos da Inconfidência Mineira? A Inconfidência, para mim, foi o precursor de tudo que houve para frente. Incluindo a independência brasileira? Incluindo a independência, isso, sem dúvida. Porque... E como sempre, falando em independência, na verdade, o Dom Pedro I, ele apenas ergueu a espada. Foi uma mulher que assinou a lei. Mas quem provocou isso foi a Leopoldina, a esposa dele. Que ele, dia 2 de setembro, ele saiu para a viagem em São Paulo. A Leopoldina ficou no Rio. Dia 2 de setembro, ela reúne o Conselho de Estado e aprova a independência do Brasil, mas não assina. Não, isso eu vou deixar para o meu marido. Manda uma carta para ele e o carteiro chega dia 7 de setembro lá no Ipiranga. Entrega a carta. Quando ele abre a carta: Pedro, o pomo está maduro. Colhei-o agora, senão ele vai apodrecer. Ou é agora ou nunca, Pedro. E ele sabia que se ele não declarasse a independência naquele momento, ela declararia. Então, mais uma vez, uma mulher... Que protagonismo! Uma mulher sendo a heroína escondida, como várias outras mulheres foram na história do mundo, e por serem mulheres ficaram totalmente abafadas. A Ordem, aliás, concedeu um título com uma das grandes heroínas mineiras no último final de semana. Essa é Hipólita. Hipólita Jacinta. Hipólita Jacinta. Grande mulher. Grande mulher mineira. Grande mulher. Esposa do Inconfidente. Mulheres notáveis. Mulheres notáveis, aliás, aqui, contemporâneas nossas na Ordem. E o que ela diz pro marido dela, é preferir morrer de pé do que viver de joelhos. Isso é maravilhoso. Que bravura. O povo brasileiro tem personagens de grande bravura. E é uma mulher que ficou também escondida. Não é só aqui não, no mundo inteiro. Tem uma húngara, não sei falar o nome dela, que mandou uma carta na Segunda Guerra para ninguém menos que Joseph Stalin. Stalin, eu quero um tanque de guerra. Quero lutar. O Stalin, curioso, mandou um tanque para essa mulher. Ela treinou 6 meses, dona de casa. Dona de casa. E saiu dando tiro com esse tanque. É lógico que deu problema, mas ela fez um estrago danado com o tanque. Tanque de guerra. Se coloca alguns tanques na mão de algumas mineiras notáveis. Hoje elas ainda fazem um grande... A esposa do Einstein, né? E eu tenho uma dúvida muito grande sobre... Eu sei que eu vou ser muito criticado sobre o que eu vou dizer agora. Mas ela era inteligentíssima. Ela era inteligentíssima e as teorias do Einstein nasceram dela, que era do mesmo nível. Mileva. Mas tanto que o Einstein promete, o Einstein separa dela e promete, se eu ganhar o Nobel de 1906, o prêmio será seu. E ele ganha depois da separação e paga ela. A promessa foi cumprida. A promessa foi cumprida. Resta aos homens brasileiros esse exemplo para reconhecer nossas grandes mulheres. Não, tem mulheres, Dandara, né?
Zumbi dos Palmares. Então tem muito... Leopoldina foi o grande primeiro exemplo. Mas Leopoldina, para mim, ela teve um papel muito importante, porque essa carta dela, ela escreve... Foi um ultimato, né? Dia 2 de setembro, e ela é clara: Pedro, o pomo, a fruta, está madura. Colhei-o agora, que ele vai apodrecer. Ou é agora ou nunca, Pedro. Ponto. Leopoldina. Ela metaforizou. Ele pegou aquilo, falou: se eu não declaro, ela declara lá. Então, aí minha situação fica difícil. Eu que sou o homem da casa. Doutor, queremos recebê-lo aqui mais vezes, porque eu não tenho dúvida de que muita coisa ficou sem ser dita hoje. Falar mais sobre turismo em Minas, falar sobre a música caipira que é nascida, a música caipira brasileira nascida em solo mineiro. Temos como um bom grande expoente Tião Carreiro, mas temos tantos outros. E do que faremos dentro dessa ordem, sob a batuta do nosso grão-mestre Sérgio Adriano. Sem dúvida, e sobre Santana dos Montes, que é onde fica meu hotel fazenda, nós tivemos lá recentemente um evento da ONU Turismo. ONU Turismo. ONU Turismo, nós estamos sendo reconhecidos como destino turístico recomendado pela ONU. Maravilha, uma grande conquista mundial. A outra grande conquista mundial deve surgir em breve, que é o Guinness Book para esse livro que o senhor escreveu. Porque, de fato, é o maior livro já escrito na história A certificação sai agora em 2026. Estaremos lá para festejar. Tá certo. Obrigado pelo espaço. Foi uma honra. A honra minha.